Olá, estamos começando aqui mais um podcast fora de série e nós estamos agora com os vídeos sendo colocados, inseridos aqui no YouTube. Então agora a gente vai continuar com os cortes lá onde era o Instagram. E uma coisa assim que essa semana aconteceu que eu achei maravilhoso, porque a gente saiu do Instagram por causa de problemas técnicos lá da plataforma, por isso que nós atrasamos alguns vídeos. Foi só a gente falar que ia para o YouTube e o Instagram perdeu milhões na bolsa de valores. Eu sempre quis falar isso, sabe? Mas Gente, olha, agradecer o carinho imenso que vocês sempre tiveram com o nosso Fora de Série. E agora aqui no YouTube a gente espera, né, que esse carinho continue. Quero agradecer a todos os nossos patrocinadores que vêm apoiando essa ideia que começou assim muito timidamente, né? Eu solitário aqui, hoje aí com 14 empresas patrocinando esse podcast, o que me deixa muito feliz. E eu trago pessoas aqui, né, que eu fico aí imaginando e também as que você indica no direct. E o cara que eu vou trazer hoje aqui, eu tive o prazer imenso, primeiro de conhecê-lo, né, trazê-lo para minha vida pessoal e também profissionalmente. Numa época em que foi uma época que me dá muita saudade, não só pelos momentos que eu vivi com ele nesse período, mas também do rádio naquela época, né? Porque a Rádio Juventude FM foi onde eu aprendi tudo que eu sei do rádio. Foi lá que eu comecei a fazer a minha primeira locução, meus primeiros textos, as primeiras gravações e fui chegando até ser chefe de programação. E foi nessa época, depois de ter sido o braço direito de um dos grandes nomes do rádio dessa cidade, que é o Eider Alon, e eu fui o braço direito dele por 10 anos, e eu vou trazê-lo aqui também. Esse convidado de hoje foi o meu braço direito durante os 3 anos em que eu fui chefe de pessoal. Bom, já me alonguei demais. Senhoras e senhores, o Anderson Lopes resolveu aparecer. E onde ele resolveu aparecer? Pode procurar nas redes sociais, que só mesmo aqui no podcast, nos estúdios da EJ Filmes. Muito obrigado por você ter vindo, João. Eu é que agradeço de estar aqui, né? Vou colocar o fone. Né? Ah, tá, beleza. É opcional, tem algumas pessoas que não gostam. Não, eu gosto. Mas eu avisei o Lucas, até falei, Lucas, você acha que a gente deve abandonar o fone? Porque tem podcast no YouTube aí por aí que não tem fone, né? Já tá sem e tal. Mas eu falei, vai ter gente do rádio que vai gostar. Então, eu aprendi com você, né? Senhor Wenderson, use o fone. Né? Senão dá microfonia, aquilo tudo. A gente que tá no rádio, você não pode abrir o microfone sem estar com o fone, com o retorno ligado. Daquela microfonia, eu odeio microfonia. Também. É um prazer estar aqui, Sr. Jones. Legal. Vocês lembram dele, né, gente? Trabalhou na Juventude FM durante 3 anos, foi mais ou menos isso. Foi, né? De 2000 a 2003, por aí. Alguma coisa assim. Eu saí 1 ano depois que você saiu. Saí em 2004. Ah, é? Foi em protesto? Porque eu saí? Foi em protesto. Ficou muito chato. Ficou, né? Ficou. Já tá. Eu tô me sentindo agora. Não faça isso, Sr. Jones. Você disse que aprendeu, né, o rádio lá. E eu também. Né? Eu venho do rádio comunitário, a rádio pirata. Antigamente era aquela rádio pirata. Que o Hélio Fazolato adorava. Amava. Ele amava a rádio pirata. De montão. Saiu uma rádio pirata na cidade, ele saía caçando com foice. Eu lembro de uma que saiu lá pro lado de Laranjal, que era alguma coisa que chegava perto da frequência da Juventude, que era 95,5, que eu liguei pro cara da rádio e ameacei ele. Bom, enfim, né? Você ligou daqui pra falar? Liguei, com o apoio dele. Mas enfim. Isso é que vestia a camisa. Sim. E o pessoal vestia muito a camisa da Rádio Juventude. Com certeza. Aquela rádio. Eu trabalhei com os melhores profissionais. Inclusive eu desenhava as camisas. Era legal nessa época também. Fato. Era bacana brincar com aqueles desenhos. Eu não fiz pra J Filmes, eu quero fazer. Vocês vão ficar rindo, mas é porque tinha umas torres, umas coisas que eu desenhava. Coisas assim. Eu acho que assim, né? Me deu uma saudade. Eu sou saudosista, né? Nostálgico. Você tá falando aí, eu vim de uma cidade pequenininha, sou de Astolfo Dutra, o pessoal me conhece lá. E naquela época, a Juventude FM era uma das referências, né, do rádio aqui na região. Você passava, além de pegar muito longe, que antigamente tinha aquele negócio, a rádio pegava mais longe. Minas, Rio e Espírito Santo. 10 kW de potência. Na época o Hélio deu um up aí que, né, nem tinha satélite para poder botar a rádio. Verdade. Não tinha internet, era potência que você colocava nos transmissores. E tinha umas faixas, não sei se você lembra dessas faixas, que ficavam na vocês rodovia. Que falaram comigo que tinha esses cartazezinhos. Ia quase até Juiz de Fora. 95,5 Juventude FM, além Paraíba. E eu caí, assim, de paraquedas dentro da Rádio Juventude FM. Quando eu vi o estúdio da rádio,
Eu fiquei apaixonado, cara. Né? E o cara... Você chegou lá, já era o estúdio novo. Era o estúdio novo. Eu trabalhei 8 anos no estúdio antigo que tinha o seu cara, a sua história, a sua pegada legal. Porque era um estúdio, era um estúdio do caramba também, então, sabe? esse estúdio, né? Esse novo que você foi, ele tinha um cockpit lá bem redondão assim, uma mesa redonda console, de mármore, a mesa no console grandão, tinha um vidro que dava de fundo pro Paraíba. Pro Rio Paraíba. Que a gente vivia falando que podia ser praia. Podia ser praia. E do outro lado tinha um pasto grandão, todo verde. E umas pessoas batendo o pasto, batendo pasto com força. O estúdio que não tem, mas o pasto tá lá. Não sei como é que tá, faz muito tempo. Paraíba tá Desde lá. que eu saí, eu não pude Até voltar as vaquinhas ainda Desde passam. que eu saí, eu não pude voltar lá. Eu fui proibido de voltar. Mas depois não vamos chegar nessa parte. Não faça isso. Não vou chegar nessa parte. Mas aí assim, e eu me lembro, né? Eu tinha 20... Eu acho que algumas pessoas vão assistir esse podcast. Não, vamos dar umas espalhadas. Não vou falar o nome das pessoas, não. Você sabe que outro dia... Eu passando pela ponte digníssima do Porto, eu tive... Vou tomar um gole. Pode tomar. Eu passando pela ponte do Porto, porque você sabe que tem gente que some, mas não adianta. Se não morrer, uma hora aparece. Depois que morre, é santinho que você vê. Agora, eu passando pela ponte, eu falei assim, olha ela aí. Eu vi ela. Eu não quero ver. Eu a vi, eu vi ela. Eu vi ela. Eu vi ela, eu vi ela mesmo. Deixa eu acabar. Eu perdi o tempo que eu tava falando. Continua. Né? E assim, aquele estúdio faz maravilhoso. cada bobagem na vida. Né? Um monte. Fazendo merdas que se aduba a vida, né? E naquela época, né? Eu cheguei àquele estúdio maravilhoso, era bonito. Tava acontecendo na Ilha do Lazareto, a Fexpo. Esse nome bacana pra quem é de naquela, fora, né? Naquela pra quem é de fora, época, chega na cidade lá. O LS Jack tava no auge, né? E a vinheta da rádio era Juventude, 13 anos, não dá mais pra separar. Né? E o cara que tava no ar chamou alguém que tava na ilha. Direto da Ilha do Lazareto, vou falar na Fexpo. E eu fiquei apaixonado, cara. Meus olhos brilharam. Eu falei, caramba, que rádio maravilhosa. Né? Que cara bom. E o cara que tava no ar era o Eider Alon. Podia ter feito até o teste de sofá com ele pra poder entrar na rádio. Um cara apaixonado pra... rádio! Eu quero! Eu pagava pra trabalhar, que era maravilhoso. Aquele Neumann, um microfone Neumann, pra quem não conhece, é referência até hoje. Eu ouço as pessoas falarem, eu quero um Neumann. Na época, acho que custava R$12.000 um microfone daquele. Foi naquele que o William Bonner gravou. Eu vou falar disso também, mas enfim... Ninguém entendeu merda nenhuma. Não. Vamos chegar lá na locução que o William fez. O William Bonner fez na época uma campanha contra a AIDS. Que ele falava Maria antigamente Zilda, vinha tem algo importante ali dizer. Aí virou assim. Porque vinham CDs de campanha pronto, campanhas, né, educacionais. E a AIDS, falava-se muito sobre AIDS e tinha muita prevenção, né, anti-AIDS. E aí a gente recebia, o pessoal da rádio, a gente recebia de graça, vinha grátis. Eles mandavam pra gente colocar, inserir na programação. E para abrir o quê? Para abrir a campanha, geralmente falava-se assim. Tinha uma abertura na voz do... Tinha uma abertura na voz de um locutor fodaço. William Bonner. Que era assim. William Bonner tem algo importante. Não era o William Bonner, menino. O William Bonner que falava... Ali dizer. Ele falava, Maria Zilda tem algo importante ali dizer. Aí ela falava. A AIDS é uma coisa... Por isso que você fica sacaneando, mandando áudio. Ele fica mandando áudio pra mim assim até hoje. Edney Jones, tem algo importante ali dizer. Mas você também faz comigo. Eu larguei a rádio e fui filmar e não sei o que, não sei o que lá. E eu falei com ele, eu não falo assim. Ele fala assim. Eu falei, é que eu quero fazer um degrau da voz do William Bonner. Eu falei, porra, mas vê se eu não tô falando isso. Era isso, então. Então eu me perdi. Eu larguei a rádio e fui filmar. Não, então, eu me perdi aqui no negócio, né? Que era a voz do William, mas às vezes era assim, William Bonner tem algo importante ali dizer. Tinha aí também, ele falava, né? Nós estamos falando de coisa, gente, do fundo do baú, de antes do ano 2000, antes do Google. E aí é daí que vem essa história do Edney Jones. Tem algo importante ali dizer. Oi, gente, eu sou o Edney Jones, não sou mais o garotinho. Uma das coisas importantes que eu tenho a dizer é sobre essa época do rádio. Que você entrou lá, eu lembro, quando eu conheci o Anderson, eu estava assumindo um compromisso enorme na Rádio Juventude FM. Porque, cara, você trabalhar ao lado de um cara que é ícone na locução, eu sou fã dele até hoje, o Eider Alon. Nossa, fantástico. O cara, e era criticado, vocês não fazem ideia. É aquela coisa do prego que se sobressai, que o martelo vai escolher ele para bater. É uma das coisas assim, impressionantes
na vida. Ele é criticado porque falavam quais eram as críticas que o Eider Alon ele tinha no rádio. Copia a rádio de fora, copia a locução de fulano de tal. Aí você ia ver quem era o fulano de tal, era o cara melhor da Rádio Transamérica Ele na época. sempre Era o cara... Eu falei, tá imitando os bons. E eu faço isso até hoje. Eu gosto de ouvir. Eu ouço Metropolitana, eu ouço Mix FM, eu ouço BH FM, pra me inspirar nos caras de fora. Eu não vou me inspirar no cara que trabalha comigo. Entendeu? Não fica feio. Né? Eu vou falar as mesmas coisas que você fala. E aí, assim, eu tenho uma exceção, né? Que foi você. Eu falo com todo mundo. A minha referência do rádio é o Ednei. Eu aprendi. Pra vida, não, né? Não, pra vida também, que você é um cara bacana. Né? E quem não conhece, esse menino conhece, quem falou bem de você ali. Né? Certeza que ele não conhece. Eu sou suspeito pra falar. O cara é meu amigo. Não, eu sou suspeito pra falar de você. Você é 3 anos só. Foram 3 anos, mas eu aprendi muito. Eu aprendi sobre a vida, eu aprendi a trabalhar. Eu ouvi com você que choro, foi e tudo mais, mais bebedeira um pouco, de catuaba, de madrugada. É miséria, né, financeira, você lembra daquilo, né? Enfim. Era difícil. Mas a gente separava o dinheiro pra beber, né? Aquela coisa e você que ganhava um salário, você é ótimo, né? E você ganhava um salário a mais que eu, você lembra disso? Eu tenho que ficar lembrando disso. Na época. Você ganhava um salário ele ganhava mais um salário mais que eu e ele falava, não, isso aqui eu separei pra gente tomar uma cerveja. Eu falei, você ganha mais do que eu. E aí o César Romero, que era o programador da rádio, saiu de férias. Eu fui cobrir as férias do César. E aquele mês eu ganhei igual. Lembra disso? Lembro. E ninguém seguia a minha programação, porque o cara veio de fora, né? E eu catilografava, porque datilografia eu catilógrafo. Eu também não fiz essa porra desse curso também. E trabalhava fazia a programação e separava. Ela vinha separada com CD pro locutor que ia tocar, né? Eu entrava no programa, era tudo separado. Ele tinha que tocar o que o programador fazia. E não seguiam a minha programação. Frustração total. Na primeira fase da Rádio Juventude FM, lá atrás... E essa eu não tava. Eu entrei depois. Você não tava. Tava no comecinho mesmo. Quando você trocava uma música do programador, você ia fatalmente ficar 10 dias em casa. Se você trocasse, né? Se você trocasse. Sim. Você tinha que ter uma justificativa. Nós trabalhamos num regime, num regime quase que militar, ali na Juventude FM, antes da sua chegada lá, e do Shalom e dos outros, da nova era ali que foi, né, que era lá mais embaixo no prédio. E hoje eu agradeço, eu acho que tem que ser assim, a gente relaxa muito. Eu não tinha essa visão na época, a gente ficava meio puto, revoltado, não podia comer um pão dentro do estúdio. Você quer comer? Eu tô com fome, pô. Um pão no estúdio, então eu comia pão lá com presunto lá fora e ser preso dentro do estúdio. Presta atenção, o equipamento tá lá, ó. O estúdio era grande. Dava pra comer no canto. Cara, dava pra você comer aqui olhando aonde que você falou. O Paraíba, o Verdinho e a Vaca. Dava pra você fazer isso sem prejudicar. Mas, ok, né? Não podia, tinha normas. E uma delas também era a programação. Mas geral. Antes da Juventude, você trabalhou em outra rádio, não? Trabalhei na Rádio Cultura também, como todo mundo, né? Comecei lá, mas informalmente. Pra Rádio Cultura eu fiz uma entrevista. Inclusive, eu tô pensando em botar na justiça pra... Mentira. A Rádio Cultura ainda existe? Naquela época era comum, gente. Hein? A Rádio Cultura de Porto Novo existe? Não, mas ela agora tá com outro nome, né? Rádio FM agora. A FM, porque agora hoje em dia caiu a AM, né? Caiu. Hoje acho que não tem mais a AM. A FM mudou todo... A AM mudou todo o equipamento, hoje era do Manuel Américo. E eu, quando fiz época, quando eu fiz na época a Rádio Cultura, eu trabalhei 3 anos informalmente lá. Fui pra Juventude e trabalhei mais 1 ano e meio informalmente. Informalmente sem carteira assinada, gente. Mais 1 ano e meio. E depois, aí assinaram minha carteira. Que espera pra ver se você vai firmar. Tinha um negócio assim, né? Você vai firmar. Eu lembro disso. Tinha um cara lá que trabalhou 10 anos, eu estava esperando se ele ia firmar. Eu lembro disso porque, assim, na nossa época do rádio, para entrar numa rádio, você fazia um teste. Não era um teste só, era um teste. Fiz 5. E geralmente eu fiz também, fui reprovado em 5 testes. Aí mudei para outra rádio, é onde eu trabalho hoje, e me aprovaram lá. Mas aí vinham umas músicas em inglês para você falar, e tinha uma notícia e uma abertura de programa. O primeiro teste que eu sempre fui apaixonado com rádio. Desde criança, eu venho da roça, né? Então, assim, na roça, e eu ouvia muito a Rádio Globo do Rio, ZYJ 400. Deve ter ouvido também Rádio Mundial também. Muito. Mas mais a Rádio Globo. Tinha o programa do Haroldo de Andrade e... Adorava. Fantástico, né? Minha mãe que ouvia, não era eu, mas eu adorava. E eu conheci o Haroldo de Andrade aqui, em Além Paraíba. Ele veio uma vez aqui, já estava velhinho e tal, mas conheci o Haroldo por causa de Além Paraíba e da Rádio Juventude FM. Né? Morei 3 anos aqui e eu falo com todo mundo. Falo, cara, eu fui muito bem recebido nessa cidade. Eu adoro Além Paraíba.
Acho que eu vou voltar a morar aqui. O Anderson, você pode até me dizer isso agora, fazendo um comparativo. Você me falou que você substituiu o César, lembra que você falou isso? Sim. Que foi o mês que você igualou o salário comigo. Uhum. Então, deu maior força para você substituir o César na época. O Anderson era muito rebelde na época, né? Tinha uma rebeldia. Demais, eu odiava segundas-feiras. Cara, ele tinha uma rebeldia. Se ele cismasse com alguma coisa, ele me respeitava muito. Sim, porque você era, não sei, você era o cara que... Eu tinha poderes que eu não sabia. Não, você tinha poderes que não sabia e você era o cara que da melhor voz que eu ouvia, né? Você era a minha referência. Eu tenho até um amigo que falou comigo, ele falou, cara, esse cara fala igual você. Eu falei, não, esse cara aqui falava comigo, você quer falar comigo? Que retardado, não vai lembrar. Se você não lembrar, você pode falar que você não vai lembrar. Ele falava comigo assim, você sabia que eu amo você? Eu amo você e a outra pessoa que você indicar. Isso é coisa da escolinha do Raimundo, que o cara falava e eu falava com você também. Você copiou isso, eu copiei dele, eu amo você. E a outra, precisei de 15 anos para descobrir que você copiou o bordão do cara da escolinha. Que tinha um dente pra fora. Não, esse aí era o nosso amigo lá. Não, esse aí não, é outro. Caramba. O Limpa Trilho, que inclusive nós sabemos que o Limpa Trilho fez uma festa aqui em Paraíba. Mas assim, o rádio de lá para cá mudou demais. Muita coisa. Veio a internet. Chegamos a falar que o rádio... Primeiro, o rádio perderia para a televisão. Não perdeu. Não. O rádio perderia para a internet. Não perdeu. Aqui em Além Paraíba nós fizemos algo que eu acho que foi meio que simultâneo com muitas rádios, e eu estava na Rádio 102 presencialmente ainda, que foram as lives dentro do estúdio. Cara, aquilo bombou. A gente tinha um programa lá que era o Interligados e tinha um programa O Gordo na Área com o Silvio Eugênio, que foi o primeiro, inclusive, programa nessa cidade, o Gordo na Área, a ter uma livezinha do Facebook, porque o Facebook estava estreando live ainda. Então foi quando o rádio entrou na internet. E aí que eu acho que foi a grande sacada. Se não fosse isso, eu acho que o rádio... eu acho que ele não vai morrer. Embora algumas pessoas dizem que os rádios hoje em dia, os carros na Europa, já não vêm mais com FM. Vem com um sistema para você ouvir online. Né? Ah, é? Dizem que lá baniu o rádio digital, cara. Falaram que o rádio ia ser digital, por exemplo, na frequência 102,7, você teria várias rádios funcionando dentro daquela frequência. Só que você teria que trocar as rádios teriam que trocar os aparelhos e os carros e as casas teriam que trocar também. E é caro. Morreu o rádio digital. Ninguém fala mais nada. Eu não sei. O que eu entendo... Ninguém fala mais nada. O que a gente ouvia de rádio digital é porque assim, os nossos rádios antigos, o dial ali para sintonizar, era aquele que você rodava, né? A sintonia. Depois, a Gradiente foi a pioneira nessa história. Você tinha lá que você conseguia fazer, era digital, aí você digitava, né, e aparecia 104.1, né, 95,5 no dial e aparecia estéreo. E o estéreo era uma coisa fantástica naquela época, né? Porque tinha rádio que não era estéreo. Que não era estéreo, que era mono. Tinha rádio que tinha estéreo. O estéreo era quando fazia aquela vinheta, você lembra daqui? 9. Aí ia lá na outra casa, 5. Isso. Ponto 5. Que fazia os locutores terem orgasmo e quem ouvia... Não sabia de nada. Não sabia. Mas assim, e essa paixão pelo rádio, né, de antigamente, que era ridículo, né? A gente tinha que ficar... o comercial, você tinha que pôr uma fita cassete aqui e pôr a outra no outro tape. Por exemplo, depois veio o MD. Que a rádio tinha 120 comerciais, Rádio Juventude. Por que eu sei? Porque cada comercial era dentro de uma fita cassete e cada fita tinha um número. Você recebia uma folha e estava lá, 9h15, fita 1, fita 17, fita 23, fita 24, fita não sei o quê. Hoje em dia é tudo programado. E era um tesão ver isso. Eu me sentia tão importante, sabe? Eu falei, como você está falando disso, a gente quando conversávamos sobre o rádio, eu falava, eu como pedra, mas não largo o rádio. Mas porque e eu larguei o rádio. O rádio perdeu isso, acho que do estúdio, ele perdeu essa sensação para quem trabalha lá. Se bem que a galera hoje nova tá feliz pra caralho fazendo o que tá fazendo aí. Pois é, mas essa tecnologia aí. Mas você sabe quanto que é o piso de um radialista hoje no nosso estado? É um salário mínimo. Um salário? Um dia desse. Quanto? Eu ganhava 2 salários na Juventude FM. Tá. Mas eu acho que aqui olha só, com 19 anos, 20 anos, ganhando 2 salários mínimos. Não, sabe por quê? Trabalhando num estúdio ar-condicionado. Eu era feliz e não sabia. Agora, já que você falou nisso, ok. Eu lembro que houve alguma coisa de sindicato. Tem um sindicato. Que passou para 2 salários, mas só que... Depois mudou. Vou falar aqui porque é verdade mesmo. A gente trabalhava com 2 salários, locutores, com 2 salários na Juventude. Eu reclamava todos os dias. E 1 salário na 102, na rádio concorrente. E é o mesmo estado. A rádio na mesma cidade. Mas era da onde só. Só que você podia burlar a lei, ou sei lá o que, não sei se é essa palavra, agora já falei, vai ela mesmo.
que você podia dar em vez de você assinar com 2 salários, você podia, a lei permitia que você dava um complemento alimentar para o locutor. Então por isso que quando eu fui para 102 tinha a tal da sexta. Né? A Multissom tinha isso. Eu trabalhei no sistema Multissom em Cataguases. O sistema Multissom tinha isso. Eu saí da rádio comunitária, acho que em 99, 2000, e fui trabalhar na extinta Rádio Alternativa. Ô, gente, lembrando que eu estou falando isso para vocês aqui. Nós estamos falando aqui do sistema Multissom de rádio. Vocês ouviram que nem disso? existe mais. Nem existe mais. Eles venderam a rádio. Que era da companhia. Que a 102 FM aqui da cidade pertencia ao sistema Multissom. Era um grupo de acho que 9 rádios. Tinha em São João do Nepomuceno, tinha em Cataguases. Hoje em dia o Rogério não paga menos de 5 mil para um locutor na Rádio 102. Não só coisa de será que eu não consigo uma vaga lá? Eu recebo 18. Eu lembro quando eu saí da juventude, eu pedi vaga lá. Aliás, saiu uma notinha na cidade falando de quanto que eu recebo dos vídeos que eu... falou? Lógico. É mais, gente. Não é aquilo lá, não. Avisa eu, hein? Vocês estão achando o quê? É mais, seu cachorro. Se Deus quiser mais. Se Deus quiser Outro dia, mais. Eu hoje em dia eu tenho uma empresa de marido de aluguel, né? Que não dá pra viver só do rádio. Eu acho esse nome fantástico, gente. Então, mas não posso usar o nome. Agora eu você chamo tem de que faz parar. tudo. Só vou te dar um conselho, hein? Sim, senhor. Você para de botar essa cara de safado, essa cara de sapeca. Minha cara de ano. Você bota umas caras de sapeca e fica assim. O que você bota lá? Quer uma mãozinha? Né? Quer o quê? Uma mãozinha? Posso te dar uma mãozinha? Isso, ele bota aí. Ele faz aquela cara dele assim, igual um galã. Aí bota lá. Não, gente, tá precisando de uma mãozinha? Tá igual aquele bom de bunker. Então, eu tava. Perdi até o que eu tava falando. Perdeu. Eu tô bebê que é melhor. Não, esse podcast. Só falando de rádio. Esse é o seu ponto. Tá, agora. então. Rádio. E aí eu tava falando. Da evolução do rádio. Da evolução do rádio, né? A gente tava falando disso. E por que eu falei que eu tenho uma empresa de marido de aluguel? Você tá trabalhando hoje, mas você trabalha em rádio também. Sim, eu não larguei o rádio. Uma coisa bacana que foi o seguinte: o Anderson saiu daqui em 2003. É 2002, finalzinho. 2002, finalzinho. Novembro de 2002. Ele saiu daqui. Corrido, depois eu explico isso. Mentira. O que tem nessa cerveja, cara? Tem um negócio nessa cerveja. Ele saiu daqui quase corrido. Mentira. Porque o menino tá rindo. Para de bobeira. Ele saiu daqui nunca mais voltou. Você lembra daquele linha direta que tinha na Globo? As pessoas que vão comprar um cigarro. Ele saiu de casa para comprar cigarro e nunca mais voltou. O Anderson foi embora no final de 2002. Vazei. Vazou. Sem falar, sem dar tchau pra vocês, né? Problema psicológico tremendo. Coração partido. Fez lembrar de uma pessoa. Esse coração partido é partido. Só carne moída foi embora. Fugiu, sumiu. Aí, na época que a gente fica enrolando tanto que eu esqueço o que eu vou falar. Né? Mas em 2004 eu saí da Rádio 102. Ele voltou para a Astolfo Dutra, foi isso? Eu saí daqui, fui para a Astolfo Dutra. Voltei para a Astolfo Dutra. Aí teve um problema de saúde do meu pai. Eu aproveitei, já que eu estava lá mesmo, e fiquei mais perto dele e tal. Meu pai veio a falecer, tem 19 anos. E aí eu fui morar em Ubá, fui trabalhar para Coca-Cola. Coca-Cola. Bebeu muito Coca-Cola? Demais, né? Mas assim, não, a Coca-Cola na época era representante da Heineken. Entendeu? Bebi muito da Heineken. E eu fui trabalhar como vendedor, porque as pessoas falavam comigo, Anderson. Como foi esse período que você ficou fora do rádio mesmo? Então, eu falava para todo mundo, eu não ligava o rádio. Você falou aí que ele é marido de aluguel lá em Astolfo Dutra, na região, mas ele trabalha na rádio de manhã cedo, que eu lembrei que eu ia tenho falar, um programa como que eu te reencontrei depois de 10 anos. Porque ele fugiu daqui e eu reencontrei ele 10 anos. Aí você estava falando da Coca-Cola. Como que foi trabalhar sem rádio na sua vida? Eu ganhei muito dinheiro. Né, assim, eu coloquei a minha vida financeira em ordem e assim, eu não ligava o rádio do meu carro para não ouvir, porque eu dava muita saudade. E aí às vezes eu tava vendia Coca-Cola? Sim, Coca-Cola, Heineken, Você não estava no estabelecimento. Olha, nós temos uma Coca hoje em promoção. Quer Coca? Nunca entrou assim, não? Já fiz algo parecido. Já. Me leva a sair correndo. Não, né, às vezes eu entrava e hoje a gente está trazendo Coca-Cola, tá na promoção, 2 litros. Mas você tá trazendo Coca-Cola 2 litros? Eu falei, eu não estou trazendo Coca-Cola, estou trazendo a felicidade. Imagina um domingo na sua casa sem Coca-Cola. Marqueteiro. Quando vem a Coca-Cola, você fica feliz. E é uma marca do caramba, né? É um produto foda. Embora hoje todo mundo faz campanha contra, né, que refrigerante faz mal, mas a Coca-Cola tem a sua história. E aí, tudo que tem uma história, que tem uma paixão por trás, dá certo. Por isso que deu certo. E eu fiquei fora do rádio uns 3 anos. E eu ouvia, meus olhos brilhavam. Eu era apaixonado com a rádio. Eu sou apaixonado com a rádio. Eu faço pela paixão hoje. Você, Shalom. Shalom. Cara, o Shalom é um amigo... Né, tudo apaixonado. Muito. E o Shalom nunca saiu do rádio. Shalom...
ficava 2 meses numa rádio, ia pra outra. E é um locutor do caramba, né? É aquele timbre, aquela voz. Aqui, quando ele tava aqui, eu lembro dele, né? Ganhou a... Aquela promoção idiota que o pessoal faz? Não, aquela promoção horrorosa, não. Aquela que ganhou na minha época era você. Não, ele ganhou a confiança do sistema HF. Não, melhor é você. Não, porque aqui tinha um negócio que você ganhava pro locutor. Chegava pro locutor e falava assim: olha, senhor Ednei Jones, nós temos uma ótima notícia para você. Olha que legal, o que foi? Fizemos uma votação e você ganhou como o melhor locutor de Arém Paraíba. Olha, que bacana. Olha, R$180 a mesa, porra, te desanima, velho. É falso. E uma vez eu falei aqui com uma pessoa influente na cidade que fazia isso, inclusive, eu falei assim: por que você não arruma patrocinador para bancar um jantar de graça e uma bebida de graça para o locutor que está sendo homenageado? Eu não acho que o homenageado tem que pagar. Por isso que eu nunca recebi. Eu nunca fui. Eu já fui em outros. Já fui da empresa que eu trabalhava de internet. Já. Mas eu fui representando a empresa. Aconteceu comigo também. Agora, não entendam isso como uma crítica. Entendam como uma crítica. Entendam como uma crítica do jeito que você quiser, então. Mas, porque eu não acho, eu não concordo. Eu cheguei a fazer campanha contra isso, porque era assim, ó. Locutor. Eu lembro disso até hoje, que era assim, né? Pesquisou e divulga agora os profissionais que foram destaque em Arém Paraíba em 99. E aí era uma empresa que pesquisava no comércio com todo mundo quem é que era o melhor na área. Melhor locutor, melhor manicure, melhor cabeleireiro. As pessoas pegavam os mais votados e iam até as pessoas que eram mais votadas, no caso o locutor. E ele chegava para você e falava: olha, Ednei, você ganhou como melhor locutor do ano, mas vai ter um jantar, né, que vai ser no clube, dia 10, e aí tem uma mesa com 4 cadeiras, você tem que pagar R$500 para receber o seu prêmio. Não é isso? Então, foi isso que aconteceu comigo. Só que botava 4 premiados na cadeira e dividia os R$400, R$100 para um, R$100 para outro, que ainda era caro. Não, mas aí dividia. Não, aí você levava quem você quisesse. 4 pessoas. Não, mas podia. E aí, se você não topasse, eles iam no que ganhou o segundo. E falava que aí ele automaticamente, se ele pagasse, ele virava o primeiro. Não, eu entendi seu raciocínio. E eu cheguei a fazer uma campanha no rádio contra isso. Eu falava, gente, ó, profissionais melhores do ano. Não existe, não caiam na lábia. Não, o pessoal quando chegava na rádio que vinha com aquela prancheta falando: olha, o pessoal que faz a pesquisa. Você já ficava pesquisa com acontece medo. E ela é legal. Acontece e ela é legal. Sim, o pior de tudo legal. é a forma de ganhar dinheiro que o pessoal que fazia isso. Acho que hoje em dia acho que nem tem mais. Desistiram, né? Então, eu acho. Ainda tem? Tem. Então, mas as pessoas que faziam isso, elas pesquisavam, às vezes a pesquisa era séria, mas você ganhava como primeiro lugar, mas quem pagava que levava o título de primeiro lugar, era assim. Teve um locutor que mal sabia falar você e... Deve ter evoluído, acho que ganhou, agora eu lembro disso. O cara não tem que pagar, entendeu? Não, tem que pagar. Mas eu não concordo, o homenageado tem que ser homenageado, não, homenageado no vinho, e na cerveja, na comida, entendeu? O cara vai pra lá sem preocupar, o cara vai preocupado. Pô, entendeu? Eu não ia ligar se na minha mesa tivesse lá MPG Veículos, tivesse lá Rio Piscinas, botava lá um bannerzinho. SOS Reparos. SOS Reparos do Wenderson. Podia ter na mesa, qual é o problema? Entendeu? E pagando as coisas pra gente, né? Pagando o patrocinador. Você tá na rádio, qual rádio você tá? Fala. Eu tô na Rádio Geração FM, né, em Assunto Dutra, que foi onde eu nasci. Que é uma rádio era uma rádio comunitária, pequenininha no fundo. Faz uma coisa que eu não conseguiria fazer hoje mais. Rádio? Você faz uma coisa que eu fazia. Não, faço rádio ainda. Ainda não estou fazendo presencialmente, não existe aí. Vem uma proposta e vai proposta, ainda nós estamos estudando. Mas você faz um negócio 6 horas da manhã, mas com uma energia que hoje eu não conseguiria fazer mais. Eu estou muito cansado com muita coisa que já aconteceu aí. Mas o rádio não me cansa, sabe? E cada dia que eu tô no rádio, quando eu chego, eu tento fazer diferente, porque às vezes eu me enjoo de mim. Né? Ontem eu falei isso. Eu tento fazer uma coisa diferente. E eu trabalho ali em Astolfo Dutra, num prédiozinho, naquela cidade pacata, pequenininha. Graças a Deus hoje, eu sou reconhecido como Anderson Lopes Doutor, né? E tudo que eu mais queria na vida, eu acho que eu consegui as coisas que eu mais queria na vida, que era ter uma carteira assinada como locutor de rádio para poder falar, eu sou locutor de rádio. Né? E isso... na juventude. Na juventude foi a segunda rádio que eu trabalhei com carteira assinada. Foi? A primeira foi no Sistema Multissom de Rádio. Mas o que eu aprendi do rádio, o que eu trago para a vida do rádio, foi na Juventude FM. O Hélio não arrancou as páginas? Não. O Hélio me ensinou uma coisa muito bacana, que ele cuidava do profissional da rádio dele. Se você sabe disso. Sei. Se você tivesse bebendo num bar, que a gente você bebeu, né? Acho que o locutor de rádio bebe muito. A gente
Estivesse bebendo num bar. A gente bar. bebe socialmente. Tem uns aí que eu vou te falar. É verdade, tem isso também. Sai abraçado com o microfone. Então, mas se a gente estivesse tomando uma cerveja no bar e ele passasse, ele falava, ó, amanhã você tem trabalho, hein? Vai chegar lá aquela voz rouca. Ele falava isso, né? E se ele tivesse num evento e visse um locutor dele, ele ressaltava o locutor dele, ele gostava disso. Então, eu aprendi muito. Com certeza. O que eu aprendi do rádio mesmo, né, veio da Rádio Juventude FM. Que foi ali que a gente falava que o padrão, o slogan da rádio, né, o locutor de rádio, ele não tem que falar até babar. O locutor de rádio, cara, quando ele sai do ar, o ouvinte tem que estar querendo ouvir ele de novo, senão ele fica enjoado. E eu aprendi com os anos, e naquela época, a gente lá em 2000, olha como eram os modernos. A gente aprendeu que não se deve impostar a voz. Naquela época. E hoje em dia, o que mais se pedem, quando você vai gravar um comercial, né, o locutor publicitário está em alta. O locutor publicitário é o cara que ganha dinheiro. Eu não tenho paciência, que eu acho um saco. Entendeu? Eu acho um saco ter que ser dirigido, tal, para você ganhar R$500 gravar um off, dá um trabalho. Você sabe disso, você gravou para Office Brasil. Tem gente que grava o off a R$1,99, cara. Eu tenho vontade de dar uma porrada nesse cara. Né? Mas assim, tem uma direção por trás, o cara manda o briefing, né? Que chama de briefing, que é nada mais é do que como tem que ser feito. E ele pede, né? Voz natural. Você grava 10 mil vezes e a voz não sai outra porque você é locutor. Eu sou locutor de rádio, eu sou locutor de porta de loja, eu sou locutor de palco. Então, assim, esse negócio de fazer não vai rolar pra mim. Né? E na idade que eu tô hoje, vai me cansar e eu não gosto de nada que me cansa muito. Entendi. A não ser que seja um... Né? O quê? Não, que seja um negócio que vai... Milhões de coisas. Eu vou parar com tudo. Vou parar, não, a não ser que seja alguma coisa que eu vou parar de Agora fazer você volta na edição. Não. Porque eu vou parar com tudo e vou viver só disso. Mas tudo tem investimento. Você tem que ter uma cabine de som, um microfone bom é caro. Faz o que você tem aí. Não faz o que você tem aí que não vai dar certo. Né? Eu gostei da experiência da Office Brasil e eu sabia que eu ia continuar. Foi até o que eu te indiquei, né? Foi, eu guardei o nome quando você falou. Primeiro vamos voltar aqui um pouquinho para trás. Nós ficamos 10 anos sem nos falar mesmo. É uma década. Isso é muito tempo. O Anderson foi para lá, vivia a vida dele para lá, eu fiquei aqui e tal. E assim, normal. A gente foi muito amigo, mas ele foi... Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha rede social como tem hoje. Então aí passou uma chamada de telefone era caro pra caramba. Nossa, pô, brincadeira. Então é difícil. Aí eu acordei de manhã e fui mexendo no Facebook. Eu confesso que eu já tinha visto algumas vezes antes, mas muito longe. E vi ele fazendo uma live dentro do estúdio da rádio. Essas lives eu faço elas até hoje. É a rádio Geração FM. Geração FM. E ele falando. E eu me vi ali, né? Com ele falando, porque eu não estava legal, eu estava começando o meu dia mal. E eu tinha um programa na Rádio Juventude FM, que era o Bom Dia Juventude, que na verdade o Bom Dia Juventude teve o grande sucesso dele. Muitas coisas. Eu vou falar uma coisa aqui que eu não, tenho certeza, que publicamente eu nunca falei. Se você está acompanhando o podcast aí, vai saber agora como é que é estranho você ouvir um locutor alegre no ar e ele não está bem. Eu criei um estilo de comunicação no momento em que meu pai pegou um câncer. Lembro do seu pai, conheci o pai. Meu pai Ossa, meu pai trabalhou 53 anos no rádio lá em Paraíba e tal. Eu aprendi rádio com ele, assim, operando na Rádio Cultura, e ele estava com câncer. E o médico tinha avisado que seria duro pra gente aguentar, porque já tava os ossos e tal. Só que ele infartou antes desse sofrimento. Só que ele sofreu um pouco. Nesse sofrimento, eu precisava ouvir, eu queria ouvir o que eu falava. Eu queria ouvir aquela esperança que eu estava dando para as pessoas darem valor a, comer, beber, levantar, sorrir para a vida e tal, olhar um pôr de sol. Foi ali que eu comecei essa filosofia no rádio. E eu não sabia que isso seria o grande sucesso do Bom Dia Juventude. Tanto é que depois isso foi virando vinhetas que brincavam com azar, né? A gente fez umas vinhetas. Se o seu cunhado tá te devendo dinheiro, não sei o que, Bom Dia Juventude. Se a sua sogra tá no seu pé, Bom Dia Juventude. O programa virou, de manhã cedo, o up. Era a sensação dessa você levantava alegre. Incrível. Né? E eu não tava, nunca, na grande parte daquele programa, eu não tava naquele jeito, mas a minha locução era. E eu achei ele na live e eu não tava bem e senti aquilo que eu pude passar para as pessoas e que eu não tinha noção.
né? Então eu não aguentei. Ele tava na live, a cara desse menino, quando ele viu meu nome, eu consegui ver de longe. Era visível que você se assustou. Você não estava esperando que um amigo seu, um cara que trabalhou com você e tal, durante 3 anos numa rádio importante, numa época importante da sua vida. Né? Eu falo assim, eu aprendi... Você nunca escondeu isso, sempre falou que eu fui seu mentor e tal, mas sim, aprendi com você também pra caramba. Esse pessoal que tem a voz fácil, né? Eu costumo dizer que o pessoal que tem a locução leve, que não tem aquele gravão na voz, né? Oi, tudo bem? Né? Isso é legal. O cara que fala rindo, com a voz fininha, bonitinha. Eu adoro agudo. Eu sou o cara que não sou apaixonado com grave. Você quer me matar de raiva e tocar aqui tudo. Eu gosto do grave. Não, da voz agora. Não, na voz. Eu falo assim, gosto a voz grave, natural. Mas não do grave muito cru, né? Eu gosto daquele grave, que é aquela locução que você gosta também, que você sabe. Esses caras que fazem um Bradesco da vida. Aquele negócio que quando começa né? Sexta-feira. Os caras falam, cara é fodão. Banco Bradesco. O cara quando ele fala, sem falar Banco Bradesco. Sabe essa sem ser o... Como é que ele chama? O Cid Moreira, né? Isso. Cid Moreira tinha aquela Mr. M, que foi até uma locução que ele brincou com ela. E ficou horrível. Ele brincou com ela, foi um sucesso, né? E ele brincou com ela. Mas é o grave que eu gosto, é esse grave leve. Então eu falo aqui com o Lucas, ele sabe disso. Eu converso muito com ele, porque eu gravo aqui às vezes, gente. Para Office Brasil é pouquinho mesmo. Mas assim, você tem que estar lá online o tempo todo, para você gravar com 10 minutos, para você ficar no topo da lista. Mas graças a Deus eu tô, tá legal. E você ser requisitado ali. Como eu sou muito ocupado, eu tenho que fazer muita coisa, então eles reclamam muito. Mas tô lá e beleza. Então, assim, o locutor, né? Ele me perdi completamente. Nós estamos loucos. Nós estamos tomando o quê? Amnésia? Locutor, não sei. Amnésia. Amnésia FM. Tinha um programa. Nós estávamos falando de quê sobre a Office Brasil? Sobre... Você tem que estar disponível o tempo todo. Sim, tem que estar que você disponível. consiga render tinha um pouco assunto mais, antes né? que você abordou sobre isso. Que se uma rádio bacana me chamasse para trabalhar, né? Sobre grana. Só que os meus boletos não esperam. Aí eu falei com o Lucas que aqui na cidade é R$50 qualquer textinho. Entendeu? Legal. Se for 30 Vejo gente gravando segundos, 30 10 segundos, não sei o que, vai 50. Aí eu falo com ele, falo assim, não já falei com você que se eu ficar sentadinho aqui no estúdio da EJ Filmes e toda hora viesse um pedido para R$50 eu gravar, eu não precisava fazer mais nada. Eu ia vender a EJ Filmes. Mas não é porque eu não gosto de fazer, porque eu amo a filmagem. Mas eu não vou mentir. Eu vou para onde me pagar melhor. Tá certo. Não, eu hoje em dia também tô meio assim, né? Eu já tô um bom tempo. Eu faço um programa na rádio. Aliás, eu tô há 10 anos. Me pagou melhor, eu já... eu faço um programa na rádio... Paixão não é uma coisa... De 5h30 às 8h. Eu pego 5h30 da manhã e vou às 8h. De segunda a sexta-feira. E tem uma mobilidade muito boa. Que eu olho e falo, Jesus... Eu gosto de acordar cedo. Ganhando 5 mil. E ali é dali que eu pago a prestação do meu carro. É ali que eu divulgo a SOS Reparos, que é a minha empresa que hoje mantém a minha vida, né? Que é o marido de aluguel, que eu gosto de falar que não é marido de aluguel, que é uma empresa tem de socorro aí daquela época ali do ano 2000 e não sei o quê. Que vamos dar qual o número para... Que vai te ligar, hein? Não vai, mas o número é 99991127. Mas se ligar, a gente faço o serviço em Astolfo Dutra, faço na região toda. Mas não é problema pro menino, olha, aqui dentro. Não, mas eu tava falando. Só o que você faz comigo. Que merda. Não é, velho. É porque se você. Não, que eu faço só esse horário no rádio, pequenininho. Eu pego 5h30 da manhã para as 8h. É um programa sertanejo, só toco música sertaneja. Adoro música sertaneja. Né? E eu tento, todos os dias que eu estou trabalhando ali, a rádio é pequena, numa cidade pequena, a gente sabe o esforço que é para manter uma rádio no ar hoje, tem energia, tem conta de luz, de água, mas é como se eu estivesse entrando num estúdio de uma Rádio Globo da vida para fazer. Eu escuto as coisas que eu falo e eu tento evoluir, eu gosto de ouvir. Tem vezes que eu sou o cara que eu sou chato, né? Eu sou chatinho. Eu não gosto da palavra 19, é 19. Entendeu? Eu sou o cara que me incomoda, eu gravo as coisas e me incomoda. Eu tenho uma locução que no final dela, às vezes, aí eu falo, caramba, são 25 anos fazendo, não aprendeu? Você eu gosto de gravar de novo, eu sou detalhista na locução. Tem gente que fala assim, eu tô na minha cidade, hein, cara. Tem que estar falando de gente de lá, né? De gente daqui. Depois eu tenho que andar pela rua. Não é melhor pular essa parte. Não, vício, né? O Anderson implicava muito lá na rádio. Implicava, não vou dizer implicar, mas eu tava ali com um monte de pepino na cabeça e ele vinha e falava assim, Ednei, você ouviu isso aí agora? Eu ouvi o que, Anderson?
Agora, que acabou de falar no ar, você ouviu? E era esse tipo de coisa. E o que você uma fala? dicção errada, uma coisa. Não, é vício de locução, que o cara vira e fala. Então, mas vem eu- aí! Então, mas Essa quinta! Aí engole a porra do negócio. Vai pegar a cabeça do cara e fala, Mas vai, ô filha da mãe. Aí falando dicção, tem gente que fala assim... É igual aquela coisa de 666. impostar. É o cara que não tem uma voz tão poderosa e que ele quer. Então, impostar a voz. Ele imposta Porra, a voz. cara, é um troço de louco. Ou você faz uma coisa natural. Agora, é a gente ficar aqui também, né? Falando. Vamos mesmo. falar, né? É, Tem gente que não tá sabendo de nada. não é isso. É tipo assim, às vezes é o recurso que o cara tem. Então, mas o locutor, eu acho o locutor cara chato. Eu era locutor, eu sou locutor. Gente, fala sério. Eu era locutor, que já tá Não, abandonando. eu hein? sou locutor que, assim, eu ia te falar assim, eu sou o tipo de locutor que eu... Eu acho que se você tá em casa, se você tem YouTube, você tem tudo, e o cara tá fazendo um programa meio-dia, tá tocando os grandes sucessos do momento, você quer ouvir um Aguinaldo Raiol, você vai no seu YouTube e procura Aguinaldo Raiol e ouve. Não estraga a programação do cara não, velho. E não era só eu que era assim, a maioria dos locutores de rádio são assim. Caramba, é uma participação ao vivo. O locutor, quando você chama o ouvinte ao vivo, o ouvinte fala assim, peraí que eu vou aumentar o rádio. Eu grito, aumenta não que eu te derrubo. O que você acha? Você já fez? Já. Que eu não lembro. Não, vou te perguntar ainda se você já Não, fez. você já derrubei o ouvinte já. Não, isso aí já, que eu sei. Mas se você já fez locução de... Atenção, Lucas Daniel, comparecer aqui na rua. É no aniversário dele. Ah, Aí, sim, já fez locução? carro de mensagem? Carro de mensagem. Já fiz. Eu acho Já horrível. fez? Já fizeram pra mim, eu acho horrível. Já fizeram pra mim. E telemensagem, eu sou da época da telemensagem. Eu também. O pessoal, olha só, E gente. que depois você passa Presta pra- bem não, atenção, que isso é impecável. Eu tenho que falar isso aqui. Eu sou locutor, então eu tô dentro da minha profissão, eu sou um cara que eu tentei aprender o máximo e dei o máximo, usei o meu dom da melhor maneira possível, sou crítico pra cacete. Se eu ouvir também uma locução que não me agrada, eu não vai. Você tá envolvido emocionalmente. Você vai ouvir uma mensagem, você tá envolvido emocionalmente por aquilo dali. Eu não. Aí eles mandavam mensagem pra mim, telemensagem. Aí atendia lá na rádio eu trabalhando, locutor. Já Aí fizeram atendia. comigo. Senhor Ednei, oi? Você tá muito ocupado? Não. Você tem um tempinho? Tenho, qual que é? 3 minutinhos só que a fulana de tal te mandou uma mensagem. Aí começava a musiquinha a tocar. Aí eu já falava, pô, que merda. Você. A vida é algo impressionante. E ela muda a todo instante. E eu já tava. Na hora que o cara tava no instante, eu já tava. Vai, meu filho, vai, já muda mesmo. Já tá mudando agora. E o cara ficava. E não mexia comigo. Não mexe. Não Dá dá vontade pra- de desligar. Você não vai. Mas o pior, E pior que se eu conto isso pra algumas pessoas, que se eu tô numa mesa. fala que você é conversando, insensível. fala, mas você. Insensível. Gente, manda um negocinho, um chinelo havaiana pra mim que mas eu vou olha a gostar. diferença. Eu falo que não é a mensagem, é o jeito de falar, né? Porque você te derruba, acaba com o seu... Opa, Que falando de isso, derrubar, gente? quase Derruba e caiu. quase caiu. Ia ser o primeiro tombo que nós não iríamos pelo tirar. amor, Agora, presta atenção, o que eu acho bacana Não, mas foi o uma que final eu da- recebi, não, que mas era a- o Silvio Santos, era o Chaves, era Mas não o sei o quê, final uma da imitação. mensagem? O que tem? Não, o final da mensagem, que é assim... O Anderson, tudo bem? Tudo bem. Você gostou? Você pode ouvir? Posso. Aí ele fazia a mensagem, né? Você agora tá fazendo 20 anos. Parabéns. Você tem... Dá uma vontade de chorar e morrer. Aí a hora que acabava a mensagem, ele falava assim, ô Anderson. Eu falei, oi, você tá aí? Estou. Era assim mesmo. Você sabe quem te mandou essa mensagem? Não sei. Não faz ideia? Não, se eu fizesse ideia, eu ia saber a ideia do número da Mega Sena, eu ia ser evidente. Não sei, mas não faz... Na minha cidade isso. Mas não, era telemensagem Nostro Amor. Eu falei, não, mas... Não, só o quê? Nostro Amore. Chamava Nostro Amore a telemensagem. E aí depois que o cara passava uma mensagem pra você, ele ficava te perguntando, você sabe quem é? Eu falei, não sei quem mandou. Não faça a menor ideia de quem me mandou, você pode me falar. Gente, mas que tortura, Falei, ela era caramba, assim? era. Isso é antigamente. E eu odiava telemensagens. Então quando eu fiz 25 anos, tinha uma festa na minha casa. Achei que você ia falar quando era pergunta que gostou, porque fala isso também. Falava. Perguntava se gostou. Eu falei, Você não gostou? gostei. Aí você vai falar assim. Não pode, gente, eu não achei pode uma ser sincero. merda. É igual assim, merda, me né? atrapalhou no trabalho. Você tá falava bom. que eu tinha uma mania de ser o super sincero, parar que a sinceridade às vezes faz Nossa, mal. pô, mas você não tem, Mas você me não tinha pergunta se política. é feio, é feio, tá feio. Não, me perguntou. Você não quer saber? Mas aí... eu te conheci, não perguntava Quando eu tinha merda 25 anos, na minha cidade tinha um carro do gás que vendia gás. Ah, isso tem Olha hoje. o carro do gás, né? Você não viu um carro Mas de som? eu tava Dentro do numa podcast tem uns festa. carros de som aqui agora. Eu tava numa festa na minha casa, tinha um monte de gente, um bebendo. Do nada parou o carro em frente à minha casa. Aí começou.
Estamos esperando a pessoa que pediu o gás. Falei, gente, eles são daqui, pelo amor de Deus. Eu era muito chato, né? Eu era o cara que invocava com tudo. Agora tem uma história que nem Paraíba de um carro de som que parou. E aí do nada era eu. Não, mas aí do nada era uma telemensagem pra mim vindo do carro do som, cara. Eu falei, caramba, era minha tia. Eu tenho uma tia muito louca, né? A Zizi Lopes. Zizi Lopes, a tia dele que trabalha no rádio também. No rádio, A Zizi é a primeira dama do rádio de Astolfo Dutra. É uma pessoa fantástica, eu amo de paixão. Você conheceu? Conheci, quando você pessoalmente, fui lá. Então, assim, né? Virginiana crítica, que é uma beleza. Mas assim, quando eu fiz, ela contratou esse cara, sabia que eu detestava, que eu ia parar, eu parei a festa pra mandar o cara embora. E quando eu cheguei pra mandar o cara embora, né, o cara falou telemensagem pra mim, eu parei, fiquei ouvindo e tal. Mas não gosto de telemensagem. De carro também, de carro de som, já recebeu não? Não gosto, nunca. Vamos mandar pra você. Vamos mandar, eu e ele gravando. Ainda com Zezé de Camargo tocando Luciano. 2 Corações e uma História. Nossa, essa música tocou? Tocou. A Jean Giovanni, aquela do... E aquela? Chuva no telhado. Vento no portão. Temporal de amor. Temporal de amor. Que merda. Mas o pior foi Ruge, Ragatanga. Quando eu... Ruge, Ragatanga. Quando eu vim pra Além Paraíba, quando eu entrei na rádio, tava tocando Cristina Aguilera, I Come To You. Quando você veio pra cá? Quando eu vim pra cá. E aí quando eu ouvia Cristina Aguilera, I Come To You. Eu não sei, o meu inglês é uma merda. Eu não falo inglês. Eu tenho inglês da EPI, Escola Portuguesa de Idioma, do professor Eduardo Tavares. Eu também, quando eu comecei, lá de Astolfo Dutra, que falava comigo. Ô Anderson, eu vou morrer e você não vai aprender inglês. Chicago, ele morreu, eu não aprendi inglês. Eu queria fazer, eu falava Chicago. Aí o cara falou assim, você me caga onde? E o cara outro, ligou né? pra rádio, falou isso. Que visagem. Do que você tá falando? Que visagem, Kim Basinger. E eu li Kim Visagem. Cara, você lembra disso? Eu lembro. A Ciara contou, a sua esposa contou uma coisa uma vez. Kim Visagem. Mas aí a gente sabia, naquela época, pra entrar no rádio era muito difícil. Ou você era muito bom, ou você tinha um santo muito forte. E aí a gente sabia que Madonna ia ser sempre Madonna, né? Que Phil Collins, aliás, ele tá acabado. Ia ser sempre Phil Collins. Também não é Highlander, né, filho? A todos os anos do mundo. Que Elton John ia ser sempre Elton John. Então a gente usava umas... Elton John que tá Madonna agora. Eu ouvi um monte de... Eu lembro que... Né, eu ouvi um monte de... Guns N' Roses que Knock on Heaven's Door. E aí o cara ele fala que Knock vão eliminar. Aí o cara era bom. Por causa do canal. Ele não tem obrigado a saber, não é... Hoje em dia meu inglês era ruim, mas tinha uns que eram piores, né? Doía lá dentro do fígado mesmo. Eu lembro de um negócio que... Nós resolvemos fazer um podcast pra meter o pau em todo mundo que faz. Eu sabia que a gente ia chegar nesse nível que eu não posso ficar perto dessa porra desse cara. Casa do radialista. Que é? Casa do radialista. Ainda tinha isso, Casa dos Radialistas. Olha, o cara vai começar a lembrar disso. Na verdade, as ideias do Ednei eram sempre fantásticas. Hoje em dia eu ouço, você conhece o Schroeder, né? Aquele cara amigo do Porchat. Uhum. E a gente já fazia aquilo naquela época. Era um negócio da câmera Bruce Cam. A câmera que filma. Ligue já para 011 1406, peça sua. Quando eu vi o Carlos Schroeder, Carlos não, mas chama Schroeder, falando aquele negócio assim, naquela manhã eu falei, ai meu Deus. A gente fazia isso no estúdio e brincávamos com isso. Né? A gente já fazia. E quando eu vi, eu apaixonei. Eu mandei até pra você, eu já vi e tal. Mas caramba, que grande sacada. As vozes os vídeos mais incríveis. Dublagem. Eu estava ali sentado. Porque tem aquela dublagem, a dublagem nesses tipos de documentários, na verdade, ela não foi feita pra acompanhar a boca do cara, né? O cara tá falando ali e deixa a voz dele em inglês falando. Não sei o que lá. E o locutor vai acompanhando por cima. E é aquela merda mesmo. Esse cara é ele é fantástico, ele é talento nato. Cara, né? Os caras do stand-up, né, cara? Mas a gente já fazia isso tudo. Né? Já tinha não isso. Sabia como colocar. Não, e não tínhamos a tecnologia de hoje. Também, né? Não tinha a tecnologia de hoje. Nós somos os heróis. Não, porra. Você imagina na época da Juventude FM, se eu tivesse... Mas você lembra do glamour que nós tínhamos? Se eu tivesse o cargo que eu tinha lá, vocês trabalhando lá junto comigo e um estúdio desse aqui. E o juízo que eu tenho hoje. E o quê? O juízo que eu tenho hoje. Eu não tinha pegado a secretária, não precisava mandar embora, tava tudo legal. Começou agora a revelar o passado. Né? Pois é. Você não era limpa-trilho? Ele não era limpa-trilho? Porque tinha as histórias do limpa-trilho, que é aquele que faz... Sabe quando o cara abraça tudo e leva? Então, ele não era assim. Não. Mas ele foi pegar exatamente a cereja que não podia. Entendeu? Essa aqui não pode. Aí ele foi. Então foi por esse que foi o fim do... Sem dar nome aos bois, né? Mas foi verdade mesmo? Vou falar por quê. Não podia mexer naquela cerejinha do bolo que o Anderson mexeu lá. Mexeu e já era. Comi lambuzeca. Exatamente. Enfim, mas e aí, paguei o preço. E tudo que você fez. Eu avisei, né? Avisou muito. Eu do lado, avisei.
E se não Por tivesse... isso que eu vou voltar a falar a frase que eu falei agora. Paixão é uma merda. É uma merda, né? Mas depois, se você der asas ao amor, ele voa e caga na sua cabeça. Exatamente. Né? Mas desse jeito. O O quê? Vai revelar o quê agora? Não vou revelar nada. Né? Eu não vou revelar nada. Vamos mudar de assunto. Eu acho que de rádio nós já falamos Já muito. falamos Aliás, muito. já está sendo o maior podcast da história. Não dá pra encerrar, não? Não, vamos encerrar agora. Então, Mas pelo antes de amor de encerrar, eu queria falar com você sobre aquelas coisas que nós conversávamos muito, que foi acho que foi a nossa melhor identificação Você vai de cortar amizade. isso mesmo, vai? Hein? Não tem nada para cortar. Ah. Não vamos cortar. Isso agora é YouTube, cara. Acabou o problema. Não Fica tem... toda a vida. O Instagram ele é chato. Eu vou ficar vendo toda hora. Acabei Mas de vou falar. pegar os pedacinhos pra eu botar na minha... Não vamos fazer cortes. Isso, Vai faça. dar uns Mande pra mim. 200 esse. Na época... Manda pra mim. Eu tenho uma pergunta para te fazer que eu não Faça. sei se é realmente... Foi você que me apresentou o livro Alquimista, do Paulo Coelho, ou não? Não. Ou você tinha... Você leu... Eu acho que você leu Né, Diário de um Mago. Não. Não. Na verdade, é assim. Eu sou apaixonado com livros. Né? Sempre gostei muito. O sentar e ler. E ultimamente não tenho lido. Na minha cama, eu tô lá com Eu abandonei sutil um pouquinho arte. isso, de Eu tô lá com a escrever. sutil arte de ligar o foda-se. Aí eu olho pra ele e falo, foda-se. Pô, mas esse livro eu achei que era você que tinha escrito. Não. Quem dera. Né? Mas o Não, o Alquimista, Anderson na verdade... da época. O Alquimista foi você que me Foi o que você apresentou. fez. Né? Não foi o que você fez? Talvez. Faltava só um carimbo do HF. Pá! Eu cheguei pra trabalhar e a Fatinha... Pode falar o nome da Fatinha? Pode falar o nome, Fatinho. Você não pode pegar no serviço. Eu falei, não, como eu não posso pegar? O feijão com arroz vai entrar no ar agora. Eu sou locutor. Feijão com arroz é o o nome do Anderson programa. tá aí pra fazer o seu horário. Eu falei, menina, eu tenho que trabalhar, menina, dá licença. Não, o Hélio faz a cara de demissão, tá lá na minha mesa. Eu falei, mentira, ela tá. Eu falei, eu vou lá e assino, ué. Né? Agora Fui que lá e naturalidade, o bicho era Fui lá e assino, ué. Fui lá e revoltadíssimo. assinei e nem pude entrar no ar, porque eu Ele acho não legal fala, isso. mas quando ele assinou, ele assinando e pensando, Ednei John, filho da mãe, tinha razão. Não pensei nada disso, nem te vi depois disso. Eu sei. Assinei, né, e falei assim, aí não, você não vai cumprir aviso, Tava vai um ser turbilhão remunerado. de Eu falei, coisa que bom. acontecendo também, né, filho? Falei, que bom que você não vou ter que cumprir aviso, porque a pior coisa que você faz é mandar alguém embora da sua empresa e fazer ela cumprir aviso. É merda, não pode. Você tem que remunerar Às pra vezes pessoa. você manda, é porque você foi mandado dentro de um ano. Não, mas eu também, assim, eu fui mandado Você foi mandado dentro de um contexto que o aviso vai pro inferno. Não, mas se me mandasse, se eu entrasse no ar, eu ia falar, né, gente, Não, eu tô olha indo só, embora. eu tô- porque manda- Gente, presta atenção. A gente Mas fica eu- falando, aí mas- neguinho vai fazer corte depois. Mas não nega do profissional bom. Aí eu sou. quem que vai querer contratar o Enzo? Vai achar que ele Ninguém. faz merda e nem avisa, ele cumpre quando sai da Menino, empresa. falar nisso, eu quase fui contratado por uma rádio perto da minha cidade, né? Que teve referência, ligaram pra saber e o cara me detonou. Ah, na Não me época. contra- da época, Você não me me falou. contrataram. Isso aí você me falou. Entendeu? Eu acho isso incrível. Tô vivo. De um pouco mesmo. Enfim, são situações. Eu tô bebendo, menino, eu tô bebendo. Que beleza. Mas não é por acaso, não é por acaso por que eu tô acaso bebendo. não. Não é pra embebedar ninguém. Ah, tá, mas tá aparecendo. Não, eu ainda falei com ele aqui, gente, que eu coloco, Gente, tô tá me vendo? sentindo Ó, tem importante. batatinha, Tô me tem sentindo tão torradinha aqui, eu não sei se tá aparecendo no vídeo. Ó, tá aqui, ninguém Menino comeu. debochado, né? Hein? Menino debochado. Não, ele não é debochado. Ele gosta de coisas interessantes. E tudo que é interessante. E aí, não come, tá vendo? Eu Os tô convidados comendo. não comem. Mas eu como, eu acho que é janta, eu não tenho educação pra. Então, Ó, gente, olha. Mais um, esse é o 18º pedaço. Não, é porque a gente filosofava muito, né? A filosofia era nas com a nossas gente mesmo. bebidas. Como e diria um tal. amigo meu, eu estou fisolofando. E eu acho engraçado que é tipo assim, eu lembro que a gente comprava aquela caixinha de 12 latinhas e era o que dava, não tinha mais além daquilo. Não sei se você lembra disso. Mas nós não aguentávamos mais também, nós ia ficar pegando. Não, então, era 12. Meu Era Fiat 12. 147. Era Com a gente marrom. bebia, eu, ele e o meu Fiat 147, que era álcool. Álcool. Nós já usamos até álcool de cozinha pro carro andar para me levar em casa. Exatamente. Aliás, eu vou trazer o Batata aqui também. Que eu acho que vai ter muita história pra contar. Ai, gente, acho que eu tô me sentindo Jô Soares, hein, gente? Agora eu tô trazendo a vida toda aqui de Mas volta. isso é tão legal, cara. Né? Eu sempre gostei muito de conversar. Eu também. Gostei de beber e conversar. Eu e também. criei dentro da minha empresa um ambiente para isso. Foi assim Mas que na verdade, assim, começou. hoje eu tô realizando um sonho. Que o meu sonho é participar de um podcast. Aí Eu o acho calo isso começou a apertar, eu vendi a propaganda. Achei Porque eu que falei você que tinha não ia vendido o vender. carro, tá falando do carro. Entendeu? Mas É. como eu já disse aqui, vou repetir de novo, pode fazer o corte depois, que aonde paga mais. Eu também, se quiser contratar, nós também. Mas não quero me contratar depois dessa deformação, né? Pois é, você foi o culpado. Eu não fiquei cutucando. Não, mas a você. culpa é sempre da gente. Esse negócio de colocar a culpa nos outros é mentira. A culpa é sempre sua. Né? Se eu voltasse atrás, talvez eu faria do mesmo jeito. Né? Faria.
Ou não. Ou tinha acordado naquela noite. Eu acho que hoje com a sua cabeça você não ia Mas fazer. assim, eu acho, né, o Legal. Pedro Bial fala, aproveite ao máximo o poder e a beleza da juventude. Né? Ou então você só vai perceber depois que passar. E é verdade. Você não acha que esses caras que são famosos por textos brilhantes, olha que merda que eu vou falar, como Pedro Bial, Filtro Solar, e não sei o que, ele acabou de gravar e falou assim, merda nenhuma, puta que pariu. Eu não fiz, né? Eu acho que não devemos nada a eles. Né? Eu acho que não devemos nada a eles. Mas você não acha que o cara não acredita no que ele tá falando? É isso que Eu acho que falando? acredito. Eu acredito no que eu falo. Eu acho que outro dia eu ouvi um negócio. Eu também acredito. Quando eu não minto, eu acredito. Não, mas eu falo assim, eu acredito no que eu falo. Aquelas lives que eu faço de manhã no Facebook, realmente é o que eu preciso ouvir. E você fala pra você também. Eu falo pra mim também. Mas eu acho assim que você tem que acordar de manhã. Caramba, o dia amanheceu. Você vai reclamar ou você vai agradecer que tem mais um dia e vai correr atrás mais um dia? Não é? Eu não gosto de andar a pé. Eu já te falei sobre isso. Eu detesto andar a pé. Eu não sou rico, não ganhei nenhum dinheiro. Para eu andar de carro, eu preciso trabalhar igual um louco. Eu vou trabalhar igual um louco para andar de carro. Né? E não ganho mal, mas eu gasto mais, eu me custo caro. Né? Eu gosto de uma cerveja boa. Né? Então, vou tomar uma cerveja, mas eu preciso trabalhar mais para isso. Ninguém vai me pagar. A vida não está aí para fazer carinho nas pessoas, para passar a mão na sua cabeça. Né? Ela vai te bater e você vai ter que aprender. E aos 40 e todos os anos, se a gente não tiver aprendido até hoje, é uma sacanagem. Não, começa a fazer merda também. Entendeu? Não vamos fazer merda. Né? Você faz merda na adolescência, depois quando você está na juventude. A gente faz algumas hoje. Algumas. Mas assim, a gente aprende. Você amadurece. Né? Eu tenho um peso, eu falo com as pessoas, eu tenho um peso muito grande que ser você se custa caro. Você tem que saber, você pode falar o que você quiser. Mas você tem que dar conta daquilo que você fala. Não é? Quando você fica com raiva de alguém. Aí tem gente que julga. Você passou por mim hoje, eu te vi. Eu falo sempre isso, eu gosto de falar sobre essas coisas. Te vi, você me viu, eu não te vi. Aí você foi embora e falou, não, o Enzo não falou aí comigo. Caramba, eu só não te vi. Aí você cria na sua cabeça, pô, o cara não falou comigo hoje. Aí que você faz um problemão. Tem todo esse pré-julgamento. É isso que eu faço nas minhas lives de manhã. Eu falo com as pessoas, para de reclamar. Para de ser espanta-bolinho. Você já acordou, já tá feliz. Se você não tá feliz, fica feliz, caramba. Não é? E, sei lá, as portas que não se abriram, você mete o pé nela, tenta abrir de todo jeito. Ah, eu quero um aumento da minha empresa. Caramba, você quer um aumento da sua empresa, mas você chega todo dia, faz o mesmo trabalho, não melhora a sua, não conhece mais nada, não adquire conhecimento nenhum. Ele tá Como é que você o seguinte, tem um quartinho, tem um monte de gente lá dentro se divertindo e você tá na fila do lado de fora esperando e ouvindo o povo se divertindo lá dentro. Você tá com a senha e ela tá demorando. Ele tá dizendo que é pra você meter o pé na merda da porta e falar, eu quero ser feliz também. Eu acho que é mais ou menos isso. É isso. Na verdade não é isso, mas é isso. Mas você definiu bem. Definir. Definiu bem, então. Primeiro, sobre reclamar, lamentar ao invés de lutar. Você tem que ir atrás do que você quer. Você tem que traçar um caminho diferente para chegar num lugar diferente. Se eu acordo todo dia, tomo meu banho, visto o meu sapato, o mesmo, ele me dá dor no dedo e eu vou trabalhar num lugar que eu detesto, eu vou ter todos os finais do dia a dor no dedo, porque eu tô passando. Então você não faz nada para mudar. Você tem que tentar, você tem que melhorar. Você tem que ser excelente no que você faz. Isso é... Principalmente se você não for adaptável. Né? Eu me adapto bem. Se for adaptável, você até... naquela época não, mas hoje eu me adapto bem. Eu só peço, eu peço para não me tirar o rádio, né? Que eu gosto muito do rádio. É terapêutico. Né? Eu gosto. A gente estava falando em off ali sobre isso, né? Que você não é mais apaixonado pelo rádio. Eu acho que aquela paixão, na verdade... Eu acho uma pena. Mas eu tenho um carinho enorme pelo rádio. Tanto eu acho uma pena porque, assim, embora você fale que não seja mais apaixonado pelo rádio, os seus textos que eu ouço, né? A sua locução que eu ouço, ela é perfeita. É o cara que eu queria ser, eu gosto de ouvir. Eu me inspiro em você para trabalhar. Claro que eu me inspiro também nos grandes locutores que tem. Tem seu Rabelo, tem um monte de gente aí. Tem o Rochelle, que o cara é locutor publicitário. Né? Tem um pessoal que a gente ouve. Mas o mais acessível que eu tive foi você. A gente conversou. Eu lembro de um dia de você falando comigo. Esse final da sua locução aqui, você pode melhorar isso. E eu ouço, eu gravo o texto e ouço. E aí eu ouço o seu texto. Aí eu falo, caramba, cara. Né? Ainda hoje. No comecinho você alongava também. Né? Então, tinha aquele negócio daquela esticada. 99! Né? E até chegar naquele negócio, vamos fazer uma locução conversada. Não, e os meus vídeos aqui na IJ Filmes, eles têm a minha narração
Eu às vezes gosto de ouvir narração também de colegas e de lá da Office também tem mandado para mim. E assim, dentro da minha área tem aqui o microfone, tem estúdio aqui que a gente grava voz. Então eu tô dentro da área, tô na 102 ainda, porque eu mando voz para lá, gravo aí pela Office Brasil para um monte de empresa. Então assim, eu só não tenho mais tempo. Qual é o problema do rádio hoje na minha vida? São as 5 horas diárias. Porque 5 vezes 5... de segunda a sexta, são 25 horas a menos para minha empresa. Eu ganho muito mais fazendo também para minha empresa. Exato, né? Então eu ganho muito mais. Entendeu? Mas aí eu uso o rádio lá naquele pouquinho. E aí eu tenho a mobilidade, porque assim, né, o Anderson trabalhou fora, o Anderson trabalhou na Juventude, o Anderson trabalhou na Multissom. Né? E às vezes eu sou referência para alguém, isso é muito bacana. Né? Eu hoje estou vendo a minha referência do rádio, né, que é você. Tirando a amizade que eu tenho com você, você eu considero um amigo que a vida me deu, um irmão que a vida me deu, né? Quando eu cheguei em Além Paraíba, né? Você me acolheu, você estava assumindo uma direção e aí, né, me ouvia, eu fui o braço direito que você falou. Foi. Né? E a gente tinha umas ideias bacanas, conversávamos, e apaixonados pelo rádio, eu continuo apaixonado pelo rádio. Eu queria hoje estar trabalhando numa rádio grandona. Pô, para aguentar tudo que nós aguentamos também no rádio. Tem que ser apaixonado, só paixão mesmo. Mas aí, igual você falou, a paixão te ferra. Né? Você não pode ver só de paixão. Então hoje eu paro 8 horas da manhã, eu pego meu carro e vou trabalhar com a minha empresa. Eu sou eletricista, eu sou encanador. Né? Eu sou o cara que coloca a luminária no teto de gesso. Você já tinha isso na época, né? Lembra? Que eu sempre tive, veio comigo. E é uma coisa que às vezes eu nunca fiz. E eu chego lá, eu coloco a mão e acontece. Eu acho que talvez isso é a mão de Deus, né? Eu acho que... E aí os dons ou você aproveita ou eles viram maldição. E hoje em dia, graças a Deus... Eu fui montar um móvel aqui... É talento, né? Que você tem. Eu tenho talento para isso. Pois é, mas aí eu vi ali o vídeo, né? Se eu fosse lá gravar e editar aquele vídeo, ia fazer uma merda. Então cada um na sua. E hoje em dia eu sou muito feliz por isso. Né? Eu estou muito feliz de estar aqui nesse podcast hoje. Que eu adoro podcast, eu já te falei disso, eu adoro conversar podcast. E um monte de gente vendo. Olha que bacana. Só não se arrepende depois, tá? Não, porque tem uns que vêm aqui e depois ficam mandando mensagem pra mim falando assim. Pra editar? Não, eu falo, coloca no ar. Né? Eu acho que o Mas eu acho que subiu. Já tá na hora. Já passou. Eu acho que não sei o quê. Eu falei, não, você não acha nada. Falei, eu falo, você não... Eu fiquei bonito no vídeo? A não ser... Se você tiver filmado a minha careca, cara, esse menino... O Wilker veio falar comigo, falou, veio me pedir minha opinião. Falou assim, olha, eu falei... Eu não peço opinião. Eu fui preso, eu falei que eu fui preso. Então, pô, que ótimo, aí, né? Eu fui preso. Assim, eu não quero esconder nada de ninguém. Caí do trem, Além Paraíba. Mas assim, não, quem? Eu. O que tem? Caí do trem. Você caiu, é verdade. Trepou no trem aqui e caiu. Peguei uma carona no meio da cidade pra ir pra Jaqueira. Aí, não gosto de andar a pé. Olha o sentido. O trem tava devagarzinho, eu subi. O trem tava devagar, esse cara pegou o trem devagarinho, porque eu não queria a pé pra Jaqueira. Ele morava do lado da casa do Pelezinho, meu irmão. E aí o trem começou... Menino, parecia metrô. Eu acho que o maquinista que tava lá na frente... eu não sei se aquela merda não deve ter retrovisor. Não sei, quando eu fui. Ele deve ter olhado e falou... sim. E deu uma acelerada. Eu tava entre aí esse cara vendo aquele monte de pedra passando, aqueles dormentes, e falou... vou ter que pular. Não, mas então antes de pular... No outro dia chegou na rádio... Não, menino, mas antes de pular... Antes de pular, cheio de hematoma. Ele tem uma alça do lado. Não, o pior é o cara chegar no serviço. Não, o pior é o cara chegar no serviço, todos escaralhado mesmo. E aí o cara chega e você fala assim: que é isso, cara? Eu caí do trem. Porra, não tem conexão com isso. Então, caiu do trem? Desde quando você trabalha com isso? Mas no meio do trem. Então, no meio do trem tem aquele. Um encaixe. E eu tava ali. Então eu desci, eu tentei descer correndo. Então tem uma alça do lado, eu segurei na alça e tentei correr em volta, mas só que ela tava tão veloz que a perna fazia assim, eu voltei pra cima do trem. Eu mirei um monte de areia e falei, vou pular ali. E eu sempre fui abóbora, né? Eu não caí com a abóbora. Eu pulei no monte de areia, não era areia, era pedra brita. Então eu fiquei deitadinho, o trem passando. É bem parecido. Foi a primeira vez que eu vi a moto de perto, que o trem passava aqui no meu ouvido. E um gelo. Na verdade, era pedra brita. Era pedra brita, mas eu vi areia, eu achei que era areia. Não, ela botou um cobertor de areia e falou, vou sacanear. E aí ele pulou e falou, tchá! Criatividade. Gente, olha, quero agradecer muito. Graças a Deus. Quero agradecer muito você ter vindo lá de Astolfo Dutra até aqui. Sem Aliás, dúvida. nós estamos há 1 ano falando de você vir no podcast. Aliás, o podcast vai fazer 1 ano. Então, assim, estamos nesse tempo todo. Se eu não viesse, eu ia quebrar isso tudo, porque eu sou muito bravo. Então. E aí, eu quero te agradecer muito por você ter vindo e
eu tenho certeza que as pessoas que viveram aquela época ali com o Wenderson Lopes na Rádio Juventude FM, nos 3 anos e pouco que ele trabalhou, apresentando os programas Feijão com Arroz, 95 Light, mas qual que você apresentou? Você lembra do 95 Light, né? Claro que eu lembro, é um programa... Tinha Importação 95, né? Que a gente Importação falava com pessoas de 95. outras cidades e tal. Tinha tudo. Tinha aquele locutor que foi entrevistar o cara de Paraíba do Sul, que falou que era de Três Rios. Não fui eu. Não foi você. Aí o empresário da Deu um não sei o quê, problema, né? Prefeito. Porque na época tinha um problema. Eu falei que eu perdi o ônibus da TAP. Ainda tem tanto transporte ali em Paraíba? Não, né? filho? Então, era a TAP. Não, eles pegaram o eu ônibus, falei, você pintaram. lembra o dia que eu cheguei no rádio e o Adnei trabalhava antes de mim? Eu falei, cara, eu cheguei Não, não é atrasado. TAP mais, agora é... Porque eu me senti o Tarzan, é o quê? eu tava na selva. Agora é 13 de julho. Você Agora vai lembra para disso? 2 de novembro. Que eu falei A que não empresa vai tinha. mudar pra Não tinha onde, não tinha nada. Parece que eu tô na selva. E o gerente da 2 de TAP. novembro é dia de finados, né? Acho que Chama não um pouco tinha que mais. ser. Que conversa atravessada aqui no final. Gente, ó, quero te agradecer Não, eu muito. te agradeço. Prazer Obrigado. estar aqui, gente. Wenderson Lopes no podcast aqui Fora de Série da EJ Filmes, que agora está no canal do YouTube. E até o nosso próximo encontro.